Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa. Hoje, a partir do complexo sede da Igreja Quimbanguista, em Angola. Nesta edição, você vai ver a evangelização e a contribuição da Igreja no processo de libertação nacional e os projetos sociais que estão a transformar a congregação num verdadeiro espaço de crescimento espiritual e humano. Você vai ver tudo isso e muito mais no programa Nossa Terra, que começa agora. Boa noite. A implantação da Igreja Quimbanguista em Angola data de várias décadas, antes mesmo da independência do nosso país. A religião fundada por Simão Kimbangu está diretamente ligada às independências em África e à emancipação da raça negra no mundo. Uma religião de vários séculos de história, com milhares de fiéis espalhados pelos quatro cantos do mundo. Defensora dos povos oprimidos, a Igreja Quimbanguista tem a sua história diretamente ligada às independências em África. Em Angola, a congregação está presente em todas as províncias do país. São pessoas de todas as idades, cores e estratos sociais, crentes à palavra e à doutrina de Simão Kimbangu, o fundador da organização. São movimentos, sobretudo esse é um movimento que surge de facto para também lutar contra a dominação colonial. Aliás, essa é a razão que são tidos como os movimentos messiânicos que muito contribuíram para a luta de libertação dos países africanos, né? E nota, mesmo que Jesus Cristo fez ter escolhido algumas pessoas que lhe pudessem ajudar nessa missão, Simão Kimbangu também fez a mesma coisa, escolheu 12 apóstolos que lhe ajudaram nessa missão. E aqui é preciso sublinhar também o simbolismo que os números têm. Nota que se na Bíblia o 7 aparece como perfeição daquilo que, por exemplo, Deus fez, o 7 também tem o seu simbolismo. Quer dizer, é essa perfeição da ação para a eternidade. Milhares de povos africanos foram colonizados pelos portugueses e belgas durante séculos. Na época, muitos dos nossos antepassados serviam apenas de instrumento de trabalho ou mão de obra barata. Foi no quadro da repressão colonial que Dianguenda Kuntima Joseph, primeiro chefe espiritual da Igreja Quimbanguista e terceiro filho de Simão Kimbangu, decidiu reunir com o Comitê dos Quimbanguistas Angolanos em 1960. Voluzolele Angola ya kale tranquille ici na ya moto mote ya te da kulutela tu kama ntamba teno ya mote luzolele nzambi mpe uluzolele karampe mpe uluzolele bubu yan karampe yenzame nanu ligir sakontwala. Pouco depois, organizou um programa de orações a favor das independências de Angola, África do Sul e Namíbia. Para o nosso país, era um passo importante no que toca aos movimentos de libertação nacional, que se preparavam para o início de uma luta que iria permitir a independência, bem como o regresso de muitos angolanos que se encontravam exilados no exterior. Essa inspiração de ter criado um movimento, né? Essa ação, estamos a notar que é eterna. E aqui queremos dizer a questão da expansão desse mesmo movimento. Nota que é um movimento que começa no Congo Democrático atual e depois se expande para todas as partes quase do mundo, né? Quase que a maior parte dos países onde nós fomos vamos encontrar esse movimento. E vemos mais ou menos a aderência que eles têm, essa entrega que eles têm, sobretudo naquele o bem para os seus povos.
E enquanto isso, dentro da então província ultramarina de Portugal, milhares de quimbanguistas realizavam, na clandestinidade, programas espirituais a favor do fim da colonização. Foi assim que Dianguenda Joseph decidiu visitar Angola a fim de estabelecer contactos com as autoridades portuguesas e inteirar-se de perto da realidade no terreno. O líder foi recebido com todas as honras pelo governo colonial em 1974. Foi nesta época em que desencadearam-se os mecanismos de legalização da Igreja em Angola, coincidentemente em novembro, no mesmo dia da independência de Angola, que viria a acontecer um ano depois. Perante a África e o mundo, a independência de Angola. Para os quimbanguistas, Deus revelou o seu mistério nesta relação de datas. Simão Kimbangu defendia que não há independência política sem a independência espiritual. Logo se expandiu e teve muitos seguidores. E isso não foi, no caso, as autoridades coloniais não receberam de bom grado, porque nota que uma das coisas que ele muito apelava é a questão da lutava contra a opressão colonial e, sobretudo, a libertação espiritual dos africanos. Nota que daí que ele dá o nome, no caso, a esse movimento Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, né? E por quê? Porque tinha essa inspiração, primeiro, procurar de facto viver aquilo que Cristo pregava, e também parte teve uma inspiração da profetisa Kimpavita. É preciso também sublinhar isso. Dianguenda Kuntima Joseph relacionava este facto ao reconhecimento oficial da Igreja Quimbanguista no ex-Congo belga no dia 24 de dezembro de 1959 e um ano depois a conquista da independência do país, a 30 de julho de 1960. Em 1975, após a independência de Angola, o líder religioso teve um encontro de cortesia com o primeiro presidente António Agostinho Neto, onde, na presença do chefe de Estado congolês na altura, expressou a sua gratidão em relação à participação dos quimbanguistas angolanos nas campanhas de corte da cana-de-açúcar em Cachito, denominadas Sábados Vermelhos. Na ocasião, o responsável manifestou perante o estadista angolano o desejo de visitar e confortar os ex-presos da sua igreja, saídos das cadeias de São Nicolau, São Tomé e Príncipe, Colonato da Funda e de tantas outras prisões, o que chegou a acontecer. Apesar da situação de instabilidade política que cercava o país, ele viajou pelo interior de Angola, nas províncias do Zaire, Uige e Luanda. nzayamvimba yakanga tata nzambi ngudi yazieta muntu sundile mone mpasi munzayamvimba nduna sundile ndombe nkhapi ndombe kwa konso nsino kwenda kani kuna shini populaire bandombe bena kuna kansi mumpasi bena buna kwenda Australia nsina ya bandombe kansi ndombe mumpasi kenena ebetu kututu baboti meme kuna Afrika du Sud baboti mpasi mwana kuna Australia yigu magana ngenen tambo bakuto bakilanga wudu woni keke boto na vonda ni pourquoi tu fais vonda nana. A penetração do recanto do Kazenga data de 1971. Uma paróquia tinha sido erguida inicialmente de pau a pique pelos primeiros cristãos oriundos das províncias do Uige, Bengo, Malange e Luanda, que mais tarde juntaram-se aos outros grupos saídos das prisões. Kazenga é a paróquia mãe em Angola. Foi ela que acolheu pela primeira vez aquele líder espiritual. Na sequência de outras visitas, nos anos a seguir, Dianguenda Kuntima Joseph reuniu com os governantes angolanos, já com o ex-presidente José Eduardo dos Santos no comando do país, para abordar
questões ligadas à paz em Angola. Donc, si le président a voulu, parce qu'il me voit, ce n'est que pour que je puisse renforcer ma position, pour que je puisse parler à travers le peuple qui me suit, através do povo que me segue, isto é, a comunidade quimbanguista em geral, la paix. sobre o processo da paz, sobre a paz concretamente em Angola, Parce que cette paix, nous devons renforcer porque com esta paz vamos pour que vraiment reforçar tout le peuple de ce pays puisse vivre dans la paix la para plus que absolue. este povo todo em geral, o angolano, possa viver na paz. Donc, c'est ça qui a fait l'objet de nos entretiens. Foi o ponto primordial do nosso encontro e tive com Sua Excelência, o camarada presidente dos Santos. Em 1982, a igreja conseguiu o terreno do golfe. Na altura, era apenas uma mata, a morada de muitos animais. Tendo em conta a dimensão e localização do espaço, ele elegeu o lugar como o centro social de acolhimento de cultos centrais e de visitantes, ao mesmo tempo que procedeu ao lançamento da primeira pedra para a construção da obra. Dianguenda Kuntima Joseph ainda tinha muitos planos por realizar, mas acabou por falecer em 1992 em Genebra, na Suíça. Daqui a pouco, a chegada de Kisolokele Kiangani Paul e a continuidade do processo de expansão e crescimento da Igreja Quimbanguista em Angola. Depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre as fases de construção da sede da igreja e os projetos sociais levados a cabo pela organização. Não saia daí. Até já. Kisolokele Kiangani Paul chegou a Angola numa fase difícil da história do país. Mais do que fortificar a fé dos quimbanguistas, o atual líder tinha a grande missão de aproximar a igreja às autoridades, bem como desenvolver projetos de impacto social. O dia 11 de novembro de 1997 é uma data memorável para os quimbanguistas em Angola, pois marca a chegada de Kisolokele Kiangani Paul. Era um período conturbado de guerra civil que já durava quase 3 décadas. Kisolokele Kiangani Paul é filho de Kisolokele Lukelo Charles e neto de Simão Kimbangu. Assumindo os destinos da igreja, ele tinha a difícil missão de conduzir a fé dos quimbanguistas. Sua tarefa começou com a implementação de programas de orações, o que acontecia todas as noites. O objetivo era o de pedir a paz para Angola e a unidade da igreja. Kisolokele Paul encontrou as infraestruturas do Centro de Conferências do Golfe totalmente degradadas, sem condições para acolher visitantes. Tão logo percebeu que a harmonia tinha recomeçado entre os homens, lançou o projeto de construção. Sua primeira missão foi a reabilitação e alargamento das residências. O local dos cultos contava com uma estrutura arquitetônica antiga. Os estúdios encontravam-se em estado de abandono. O líder distribuiu tarefa a todos os membros para que o trabalho de recuperação das infraestruturas fosse executado em tempo recorde. No centro do Golfe não havia escola definitiva. Os alunos assistiam às aulas no interior da igreja, que eram interrompidas sempre que houvesse a realização de cultos especiais.
De imediato, o responsável iniciou com as obras de construção de uma escola, que recebe o nome de 18 de novembro. Pouco depois, solicitou ao governo um espaço maior para projetar a futura Universidade Simão Kimbangu, no bairro da Fubu, em Talatona. A igreja é parceira social do Estado. Então, quero dizer que a igreja está no lado do Estado, do governo, para ajudar, para atingir os objetivos, para melhorar um bocado as condições das nossas populações. Sua chegada permitiu que muitos fiéis que tinham se afastado começassem a retornar à igreja. Com o agravamento das divergências que já pairava no seio da instituição e na sequência da vinda a Angola de Simão Kimbangu Kiangani, o atual líder espiritual, Kisolokele Paul foi forçado a deixar o país pelas autoridades. O assunto criou pânico entre os fiéis que torciam pela união dos irmãos e pela unidade da igreja. E a 18 de novembro de 2014, quando menos se esperava, era o regresso de Kisolokele Kiangani Paul a Angola, 11 anos depois. O dirigente era o único passageiro a bordo da aeronave, além da equipa de tripulação. Foi um dia de muita emoção entre os fiéis. Pouco tempo depois, ela organizou um grande culto no espaço reservado à construção da universidade, tendo em conta a limitação do centro do Golfe, onde, diante de milhares de devotos, apelou para a unidade da igreja e dos quimbanguistas. Menos de 5 anos que tentamos de reabilitar a igreja, que seja o seu plano espiritual, moral, psicológico é muito importante, o plano social, na organização, que seja na construção das infraestruturas, tudo que estão a ver, fizemos isso nesse espaço do tempo. A partir daí, passou a manter contactos permanentes com as autoridades angolanas a fim de conseguir realizar com êxito as tarefas pretendidas. Em seguida, remeteu o seu programa de ação social à apreciação da Assembleia Nacional, que deu luz verde depois de ter sido analisado na especialidade. Mais tarde, aquele órgão de soberania enviou uma delegação composta por deputados de diferentes bancadas parlamentares para uma visita de constatação à igreja. Esta interação direta com os vários organismos tem permitido uma aproximação maior da congregação ao Estado. É por isso que todos os anos o responsável é convidado à tradicional cerimónia de cumprimentos de fim de ano no Palácio Presidencial.
2017, a igreja foi uma das presentes no culto ecumênico, alusivo às eleições gerais em Angola. O evento contou com a participação de todas as igrejas, membros do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, o SICA. Vamos agora a mais um curtíssimo intervalo e daqui a pouco você vai ficar impressionado com a nova cara da sede dos quimbanguistas aqui em Luanda. Até já! As obras de construção da nova sede social e espiritual da Igreja Quimbanguista em Angola iniciaram em 2015 e foram totalmente custeadas com a contribuição dos próprios fiéis. Em pouco tempo, as estruturas ganhavam forma e hoje, quem passa por aqui não acredita que é o mesmo lugar. Em paralelo, decorriam as demolições das estruturas antigas do Golfe. Com a contribuição dos fiéis, as obras arrancaram em 2015. Passo a passo, a empreitada era desenvolvida e a cada dia as estruturas ganhavam forma. Os arquitetos e operários de toda essa transformação eram também os próprios quimbanguistas. As obras movimentavam não só os homens. Em várias frentes era notável a presença feminina. O envolvimento de muitas mulheres foi fundamental em todo o processo. Um outro operário era o próprio líder da igreja, que participou em todas as fases do projeto de construção. E após 3 anos, o resultado já era visível. A inauguração aconteceu no primeiro semestre de 2019. Até poucos anos atrás, todo este espaço era apenas um círculo de areia, com algumas estruturas de menor dimensão ao redor. Após a requalificação que sofreu, nasceu este grande complexo social e de adoração. Hoje é como uma pequena cidade moderna construída de raiz em pleno bairro Golfe. Além do fortalecimento da fé, a pequena vila já está a dar uma nova imagem à localidade. O edifício multiuso, por exemplo, contempla vários compartimentos, subdivididos em 3 áreas. A zona A, que comporta residências. A B, o anfiteatro, com capacidade de albergar 250 pessoas. E a C, onde fica o centro médico de atendimento aos cidadãos desfavorecidos, além das suítes para a equipa médica. A antiga residência da liderança suprema da igreja tinha uma área de 20 metros de comprimento e 14 de largura. Construída de raiz, a nova casa possui 35 metros de comprimento e 18 de largura. Por tratar-se de um lugar sagrado, em dias normais, muitas pessoas aparecem aqui e curvam-se diante da estrutura para receber bênção. O Centro Quimbanguista de Conferências do Golfe foi ampliado. Atualmente detém 30 suítes, um refeitório
uma biblioteca, uma sala de festas, um cybercafé e uma bela galeria. É amor. Amor é que eu tenho para meus filhos, todos quimbanguistas, que eles também estão a me render. A segunda condição é a confiança. Quando a gente está a contribuir, estão a ver o fruto dos esforços dele, do seu trabalho, isso aumenta a motivação. É só isso o segredo, não há outra coisa. As várias fotos expostas aqui ilustram um sentido de unidade que sempre caracterizou os quimbanguistas, bem como mostra a família e as várias gerações da liderança suprema da Igreja. Aqui é um conjunto de toda a família. A Papá Simão Kimbangu e a mamã, que estão a constituir a solenidade da Igreja. Aqui, Simão Kimbangu tinha 3 filhos. Então, estão a constituir a primeira geração do Kimbangu. E nós aqui somos da segunda geração, todos nós. Aqui o meu pai pequeno, papai de Anguenda Contínuo, que era o chefe espiritual da igreja quimbanguista. Aqui também estou no lado dele, numa cerimônia da comunhão de Santa Ceia. Em várias delas, Kisolokele Paul aparece ao lado do irmão mais velho, Simão Kimbangu Kiangani, atual líder espiritual que se encontra em Kamba, na RDC. Hoje, a grande luta de Kisolokele Paul é a reunificação de toda a família quimbanguista. Apesar de mostrar-se disposto para que isso aconteça, este desejo não depende só de si. As divergências na igreja já duram mais de 17 anos. Eu estou aqui no lado para dizer que a família existia antes desse conflito. Tá aqui, ele também está aqui comigo. Quer dizer, a família... O senhor, o seu desejo... Exatamente. Mas um servo de Deus que vai viver separado de seus irmãos e se contentar disso não é um servo de Deus. É uma situação que tem que resolver. Absolutamente. Tem que resolver. O senhor está disposto a... Muito. Isso, há 17 anos que está a demorar essa crise, nunca mudei de linguagem. A minha linguagem é sempre assim. Isso. Mas ele não para com as orações a favor da tão esperada reconciliação. Fizemos muito esforço, infelizmente até agora ainda não deu fruto, mas não é para nada que nós rezamos. Temos a esperança que isso vai acontecer. De volta às obras, o templo também sofreu alterações. Hoje comporta 2 anéis e está com uma capacidade para 3.000 lugares sentados, 10 salas administrativas e uma cave. O engenheiro João Baqui é fiel da igreja e possui uma vasta experiência na sua área de formação. É ele que coordena a parte técnica da empreitada, sob orientação do líder. Ele não estava mesmo nas condições na vida moderna. E por isso o nosso pai espiritual de todo o sistema que não podemos deixar o golfe nesse nível aqui. Hoje podemos fazer um trabalho de qualificação geral do golfe. Por isso demolimos todos os compartimentos que estavam aqui, demolimos a igreja estava aqui, demolimos os estudos estavam aqui, demolimos também a residência do chefe espiritual, demolimos tudo. Durante esse tempo todo trabalhamos durante 3 anos, dia e noite, a fazer essa obra. Nos contactos a posterior que teve com as autoridades, Paul abordou questões ligadas à construção de escolas do ensino geral e da futura Universidade Simão Kimbangu,
a Faculdade de Agronomia e Pecuária em Lucelua, no IGE, bem como a implementação do projeto de construção de um estabelecimento de formação em cada paróquia quimbanguista. Hoje, a Escola 18 de Novembro possui uma nova estrutura que foi elevada a um piso. Os cuidados da mulher grávida e da criança não foram deixados de parte. A antiga estrutura de saúde, deixada pelo seu pai em Viana, encontrava-se em mau estado de conservação e era vandalizada por pessoas de má fé. Depois de uma visita, ele orientou a sua equipa técnica para a rápida recuperação, transformando-a num centro materno-infantil com capacidade de 50 camas, contra as 25 anteriores. À medida que os projetos sociais crescem também a fé e a esperança no seio das principais organizações de base da Igreja. A mulher quimbanguista tem força motriz, é uma mulher capaz, uma mulher poderosa, uma mulher maravilhosa. E graças a essa mulher é que nós também estamos a tentar organizar a juventude, organizar também a sociedade em geral. E para nós sermos mulheres capazes, sábias, inteligentes, tementes a Deus, graças àquela primeira mulher que segurou a igreja quimbanguista, que é a esposa do Papa Simão Kimbangu, chamada Mamã Maria Kewanga. Para o vice-presidente da Juventude Quimbanguista, o trabalho não para. Tem vários planos para o desenvolvimento da igreja, que tem direção, portanto, espiritual, na área social, na área de educação dos jovens, para que possamos formar um homem novo, uma vez que a juventude da igreja é o futuro da igreja e a esperança da igreja. O seu empenho a nível das questões sociais tem merecido reconhecimento por parte das autoridades, assim como no passado. Hoje, Kisoloquele Polo continua a ser convidado em vários eventos especiais do governo, como representante legal e líder espiritual da Igreja Quimbanguista em Angola. No ano passado, entre outras atividades, esteve no Hospital Psiquiátrico de Luanda, onde conviveu com os doentes internados naquela unidade de saúde, como parte das atividades enquadradas na comemoração do 12 de setembro de 1887, data de nascimento de Simão Kimbangu. E não é só. Entre 1997 e 2003, a Igreja desenvolveu um programa de reinserção de crianças de rua coordenado por si. E com vista a dinamizar a vida da Igreja em todo o país, em 2015 realizou um périplo que o levou a várias províncias. A primeira paragem foi no IGE. Lá solicitou às autoridades locais um terreno vasto para a construção de uma escola, centro médico e a sede provincial. Nas terras do Bago Vermelho, Kisoloquele Polo visitou vários municípios e conversou com a juventude. Caminhou pelo espaço onde será implantada a Faculdade Quimbanguista de Agronomia e Pecuária de Lucelua e esteve com os reclusos da comarca de Quindoqui. Aproveitando o período de férias dos jovens, organizou um programa de orações denominado Beco. Vamos mudar. A delinquência não vai nos levar a nenhum sítio. Os atos de tirar gravidezes não vão nos levar a nenhum sítio. Quem ama papais e mamães nunca quer o mal do outro. A coisa que nós temos que levar em mente hoje é que quem ama nunca quer o mal. Mais de 19 mil presentes, dos 15 aos 35 anos de idade, de ambos os sexos, oriundos de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Uíge e Malange.
A seguir, esteve no Zaire, Cabinda e Benguela, com o objetivo de dinamizar os projetos de impacto social desenvolvidos pela Igreja, fundada por Simão Kimbangu. Sinto, se calhar lá fora venho com aquelas ansiedades do trabalho, de sufoco, de engarrafamento, às vezes também troca de palavra com colegas e o resto. Mas quando chego aqui sinto uma paz que me diz que aquilo tudo só foi uma passagem de tempo. Mas devo consciencializar-me, devo buscar a consciência e sair no inconsciente para poder sentir a paz de espírito aqui. Adorar Simão Kimbangu é uma coisa muito fantástica, incrível. Bem, para nós os quimbanguistas, seguir o Papa Simão Kimbangu é algo sem explicação. Mas nós podemos dizer que o Papa Simão Kimbangu é a fonte de tudo. É a fonte do amor, da paz, do sossego. Esta convicção que move os fiéis de todas as partes foi renovada no mês de março do ano de 2018 com a realização de uma mega marcha pelas ruas da capital, enquadrada nos festejos do centenário natalício do primeiro líder espiritual da Igreja, Dianguenda Kuntima Joseph. Foi um mar de multidões. Tiveram milhares de devotos de Angola e vindos dos 38 países onde a Igreja está representada, com destaque para a presença de 14 dos 23 integrantes da liderança suprema da congregação no. O evento culminou com a realização de um culto de ação de graças no complexo desportivo da Cidadela, testemunhado por membros do governo, representantes de igrejas e de partidos políticos e população geral. Enquanto isso, as atividades na igreja ganham mais força. São milhares de fiéis espalhados pelo mundo e o número não para de crescer. A cada dia, nas várias demonstrações de fé, dá para perceber o nível de entrega e de respeito dos papás e mamãs à doutrina de Simão Kimbangu. Valores baseados no amor, no perdão, na solidariedade, na união. Em todas as sessões espirituais, Kisaloka Paul faz sempre questão de apelar para a reconciliação e unidade da Igreja, como orientam os mandamentos de Deus. A rezar, porque não podemos fazer a reconciliação sozinhos. Tem que ser dois para fazer uma reconciliação. Então, nosso desejo de cada dia é isso, chegar num consenso que os nossos irmãos também tenham a mesma ideia, a mesma vontade de querer se reunir com nós. É isso o nosso desejo. Só assim é possível elevar a fé e imortalizar a alma de Simão Kimbangu, o fundador desta, que é considerada como uma das maiores organizações religiosas de África. Sobretudo, procurarem converter mais almas, porque eles têm tudo, basta vermos, por exemplo, os ensinamentos, a sua doutrina, né? E nota que são membros do Conselho Mundial das Igrejas. Portanto, esse é um facto que temos de sublinhar, né? E foram admitidos logo, se a memória não me trouxe, logo na década de 50. Então, estamos aqui a notar. Por quê? Por causa do protagonismo que a mesma denominação teve, né, para a libertação dos povos. Então, penso que nessa altura é preciso que se revejam. Por hoje é tudo. Uma ótima semana para si e para a sua família. Bom domingo, boa noite.